Tudo bem, pessoal? Meu nome é João Marcos Duarte, eu tenho 26 anos, sou fonoaudiólogo e estou junto aqui com vocês nesse projeto lindo chamado Conquista Enem, para a gente poder trilhar esse caminho juntos da literatura. Tá bom? Eu vou começar hoje dando a primeira aula e a gente vai falar sobre gêneros literários. Essa é a nossa primeira base para a gente poder saber o que são esses gêneros e, a partir daí, a gente poder estudar cada um dos períodos literários que a gente vai ver nas próximas aulas, ok? Então, hoje a gente vai ter uma passada rapidinha por cada um desses gêneros, para a gente pensar a literatura em si, né? Antes da gente pensar em como foram cada um dos movimentos literários, por que eles existiram, quais as correspondências históricas entre eles, a gente precisa entender primeiro o que é literatura, o que não é literatura, e dentro da literatura, como é que ela se forma, tá bom? E é sobre isso que a gente vai conversar agora. Pessoal, então, vamos lá. Os nossos gêneros literários foi aquilo que a gente conversou, né? Então, os gêneros literários, eles são lírico, épico e dramático. Antes da gente falar um pouquinho de cada um deles, a gente precisa saber sempre que quando a gente está falando em literatura, a gente está falando em linguagem e cultura, né? Tanto é que, assim, mais profundamente, as pessoas que entram nos cursos de português, de linguagem, elas vão, e de artes mesmo, elas vão perceber que existe uma estreita relação entre textos literários que a gente vê, então, um drama, uma peça de teatro e uma poesia, existe uma relação muito estreita com os demais movimentos artísticos, e quando a gente fala em teoria literária, muitas vezes a gente também está falando em perseguir as linguagens das outras artes. Por que linguagem? Então, a linguagem desse movimento musical, a linguagem de determinada arte plástica. Então, quando a gente fala em literatura, quando a gente fala em arte, a gente está falando em linguagem. E se é a linguagem que nos torna humanos, nós humanos temos uma relação estreita com cultura. Então, quando a gente fala em literatura, a gente está falando em linguagem e cultura, ok? Se a gente fosse entrar numa teoria literária muito profunda, a gente ia ter várias subdivisões, mas o que nós vamos trabalhar aqui no Conquista Enem, na parte de literatura, é a parte da arte, ok? Existem textos não artísticos e a gente vai trabalhar aqui literatura como sinônimo de arte, obra de arte, ok? Então, quando a gente fala em texto literário, a gente está falando em poesia, drama, narração, épico, Lusíadas, todas essas coisas. Poesia, Camões, Carlos Drummond de Andrade nas suas poesias, ok? Quando a gente está falando de não literário, a gente está falando de um texto jornalístico, de uma monografia, de uma dissertação, ok? Essas são as divisões que nós vamos fazendo. E, mais uma vez, literatura é a forma dos homens se comunicarem numa determinada cultura, ok? Pessoal, então quando a gente está falando em gênero literário, a gente está falando primeiro em linguagem e depois em cultura. Por quê? Porque gênero literário é uma forma da gente se expressar através de linguagem. E como nós, seres humanos, somos os seres da linguagem, principalmente linguagem verbal, e a nossa cultura ela vem sendo feita através de linguagem. Quando a gente está falando em literatura, nós estamos falando em linguagem e cultura, ok? E aí é muito mais amplo quando a gente fala em linguagem também, porque as artes têm linguagens. Tanto é que quando a gente vai estudar teoria literária, a gente precisa sempre ver a conversa das poesias, dos dramas, dos épicos, com os outros movimentos artísticos que aconteciam. Até porque quando a gente for estudar pré-história, a gente vai ver que a cultura ela era estabelecida por outras maneiras que não a maneira da linguagem escrita, né? Que é justamente o que nós vamos estudar na literatura, as formas escritas da linguagem poética. E aí a gente entra num terceiro tópico, que é a relação arte-não arte. Aqui
Para um curso de literatura, a gente sempre preconiza a parte da arte. Existem textos artísticos e não artísticos, ok? Mas aqui, quando a gente estiver falando em literário e não literário, a gente está fazendo a correspondência arte e não arte também, ok? Então, quando você for nas provas de Enem ou em outras provas, sempre que você estiver falando em literatura, você está falando em movimentos artísticos, você está falando em escritores artistas, você está falando em poesia, você está falando num drama, você está falando numa peça, você está falando numa narração, ok? Diferente de monografias, dissertações, crônicas e textos jornalísticos, tá bom? E, para a gente finalizar isso, pensando sempre, quando a gente fala em literatura, literatura é a forma dos homens se comunicarem numa determinada cultura. É isso que vai determinar a forma como eles vão escrever, como eles vão interagir, ok? A gente sabe que existe a principal classificação de gêneros literários em lírico, épico e dramático. Quem começou essa classificação foram Platão e depois Aristóteles, com pequenas diferenças entre si, e que até hoje os literatos, os teóricos discutem sobre isso, mas são essas as três formas hegemônicas de gêneros literários e são elas que a gente vai estudar aqui, ok? Primeiro, lírico, épico-narrativo e dramático. Vamos lá? O lírico é principalmente a poesia, onde você tem uma estrutura que, até determinado momento, tem certa musicalidade. Essa poesia é composta por versos que juntos formam estrofes. A poesia, o modelo lírico, o gênero lírico, ele fala sempre em primeira pessoa, tratando de sentimentos e emoções, ok? Sempre com a função referencial da linguagem. E aí, principalmente quando a gente vai falar nos primeiros períodos literários, a gente também vai falar em escansão, que é a divisão de sílabas por verso, ok? Então, redondilhas maiores, menores, e isso vocês vão ver no momento correto. Tá bom? Vamos partir agora para o segundo gênero literário, que é o épico narrativo. O gênero épico narrativo, na verdade, foi um dos primeiros a ser desenvolvido e ele tem uma relação muito grande com cultura e história. Ilíada, Odisseia para o mundo helenístico, os Lusíadas aqui para o mundo das Américas, principalmente da América Portuguesa, né? Então é uma poesia sim, só que dessa vez ela é longa e ela conta fatos, ela narra coisas. Então não é uma introspecção eu comigo mesmo, é eu contando para você alguma coisa. E mais uma vez essa relação cultura, história e com alguma coisa que já aconteceu no passado. Perfeito? E aí nós temos sempre essa estrutura da narração, onde você tem um tempo e um espaço, ou seja, onde e quando, você tem o quem, que são as personagens, você tem o como, que é o enredo, e você tem o narrador, que vai te contar o que aconteceu. Perfeito? E a diferença do épico para o dramático, na estrutura, é que você não tem a figura do narrador. Ok? Então, geralmente, quando a gente fala no gênero dramático, a gente fala em encenação. Seja essa encenação por conta de prosa ou poesia. E você também vai contar uma história, só que dessa vez você não vai simplesmente dizer o que aconteceu. No dramático, você tem os diálogos. Então você tem uma vida, você tem pessoas contando, pessoas vivendo aquilo que está acontecendo. Ok? Então você tem uma expressão muito grande de cada uma das personagens e geralmente quando se fala num drama, num texto dramático, você está o mais próximo do presente possível. Por quê? Porque são as personagens vivendo aqueles fatos e não um terceiro, um narrador contando aquilo que aconteceu. Perfeito, pessoal? São esses os três gêneros. Esse o esqueleto de todos os movimentos literários. Então, eles sempre vão girar em torno do lírico, do épico ou do dramático nas mais diferentes formas, com as suas evoluções respectivas. Perfeito? Só para a gente terminar, vamos fazer um top 5 aqui dos gêneros literários. Então, o primeiro,
Literatura é a relação estreita entre linguagem e cultura. Os gêneros literários são 3: lírico, épico-narrativo e dramático. 3. O lírico, ele sempre vem na primeira pessoa, tem certa estrutura e musicalidade e sentimentos. O quarto, ele é épico-narrativo, ou seja, história e cultura estão muito ligadas, ele é um texto longo, geralmente em forma de poesia, e tem a estrutura da narração. Já o gênero dramático, ele é uma encenação de fatos e ele tem a mesma estrutura de narração sem o narrador. Perfeito? E assim, pessoal, não custa lembrar que essa divisão ela é uma divisão didática, ok? Então, você sempre vai ter elementos de uns nos outros, mas o que define o gênero é a primazia de uma construção em detrimento das outras duas. Perfeito? Vamos juntos, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil. Eu estou à disposição, os nossos professores estão à disposição de vocês. Vamos juntos nessa conquista. Até mais, pessoal!